Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Senado se reuniu hoje para tratar do caso do senador Aécio Neves, que teve o mandato suspenso, mas acabou adiando um posicionamento para a próxima semana. Você vai saber também quem será o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer aqui na Câmara dos Deputados. Tudo isso você confere a partir de agora pela Rádio Nacional, pela TV Brasil e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o jornal hoje falando sobre o caso do senador Aécio Neves, que teve o mandato suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que também decidiu que ele deve ficar em recolhimento domiciliar noturno. Um requerimento foi apresentado pela liderança do PSDB, partido de Aécio Neves, pelo líder Paulo Bauer, com o apoio de diversos líderes do Senado, pedindo que o plenário do Senado trate desse assunto e avalie se essa decisão é válida e é constitucional. Esse requerimento foi colocado hoje em pauta no plenário do Senado, que o presidente do Senado foi notificado ontem à noite sobre essa decisão, então esse requerimento foi colocado em pauta hoje no plenário do Senado. Os senadores decidiram votar uma urgência para que se trate desse assunto, mas decidiram não votar sobre isso hoje, adiaram essa votação para a próxima semana. Esse requerimento de Paulo Bauer alega que não há previsão constitucional para que o Supremo Tribunal Federal faça a suspensão do mandato de um senador e que isso afeta, inclusive, a representatividade dos estados, já que Minas Gerais fica, então, com um senador a menos enquanto Aécio Neves estiver com o mandato suspenso. Além disso, a Constituição prevê que, em caso de prisão de parlamentar, uma coisa que só pode ocorrer em flagrante por crime inafiançável, em caso de prisão de parlamentar, a Casa Legislativa deve se manifestar num prazo de 24 horas. E aí, Paulo Bauer alega também que este recolhimento domiciliar noturno que foi imposto a Aécio Neves configura uma forma de cerceamento da sua liberdade. Então, ele acredita que o Senado deve sim se manifestar sobre isso. Vamos acompanhar o que disse Paulo Bauer hoje. Não existe qualquer acordo ou conversação a respeito dessa matéria. Cada senador deverá votar com a sua consciência, deverá votar de acordo com suas convicções, cumprindo o que determina a Constituição. E olha, ontem a gente chegou a falar sobre isso aqui nos corredores do poder, essa visão de que o Senado deve se manifestar a respeito dessa suspensão do mandato de Aécio Neves é compartilhada por várias lideranças aqui no Congresso Nacional e no Senado especificamente, e inclusive o PT, adversário histórico do PSDB e que foi que faz duras críticas a Aécio Neves, também divulgou uma nota ontem criticando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o senador Humberto Costa, que é uma das principais lideranças do PT no Senado, disse que o partido não participou de nenhum acordão para tratar disso e, inclusive, decidiu acionar Aécio Neves no Conselho de Ética do Senado. Vamos acompanhar o que disse Humberto Costa. Eu quero dizer que a decisão da nossa bancada é de representarmos ao Conselho de Ética para que seja aberto um processo que avalie, averigue o descumprimento ou a agressão ao decoro parlamentar por parte do senador Aécio Neves. Tomamos essa iniciativa porque entendemos que é exatamente pela omissão do Senado que outros poderes estão tentando dar uma satisfação à sociedade. Olha, a gente sempre diz por aqui que nos corredores do poder os assuntos sempre se interligam e especialmente no Congresso Nacional também é assim. Um assunto às vezes afeta outro que parece não ter relação. Uma casa legislativa às vezes acaba sofrendo reflexos do que ocorre em outra casa legislativa e com essa questão não foi diferente. Esse caso do senador Aécio Neves está afetando a reforma política aqui na Câmara dos Deputados. Quem vai falar mais sobre
isso pra gente é Yolando Lourenço, que está aqui do meu lado hoje. Boa noite, Yolando. Boa noite, Mariana. Estou aqui, é um prazer estar do seu lado aqui nesse programa. Yolando, essa questão do Aécio Neves acabou afetando as votações da reforma política aqui, porque há uma correlação, né, uma expectativa dos deputados em relação a votações no Senado, e aí as votações de lá não ocorrem porque essa questão do Aécio Neves acabou virando prioridade para os senadores, e aí aqui a coisa também ficou parada, né? O que acontece é que os deputados acham que a votação da reforma política deve ser prioridade em relação ao caso do Aécio Neves. Mas no Senado, me parece que a decisão em relação ao senador Aécio Neves é prioritária. E o Senado votou o fundo partidário. Os deputados não quiseram votar a proposta do Senado e, com isso, os deputados devem votar na semana que entra uma nova proposta de fundo partidário para financiar as eleições do ano que vem. Só que, ao chegar no Senado, essa proposta vai encontrar a questão do Aécio. Primeiro o Senado quer decidir sobre um parlamentar, só depois pensar na reforma política. E tem pressa essa reforma política, já que ela encerra até o dia 7, tem que estar tudo pronto. Ou seja, Yolando, havia uma expectativa ontem, inclusive, de que houvessem votações importantes relativas à reforma política no plenário da Câmara. Esse fundo para campanhas, como você disse, havia a expectativa de que fosse votado no plenário da Câmara ontem e acabou não votando. E aí, o que está votado, o que está pronto até agora, Yolando? Como eu disse algumas vezes participando do programa com a Rosiane, é que essa reforma tinha subido do telhado, ou seja, pouquíssima coisa se votou. De verdade, só duas coisas podem ser consideradas para essa reforma política. É o fim das coligações para as eleições de vereadores em 2020, ou seja, a eleição do ano que vem não será afetada. Mas para a eleição do ano que vem, uma coisa interessante, criar uma tal de cláusula de desempenho. O que quer dizer isso? Quer dizer que se os determinados partidos não conseguirem um número X de votos, esses partidos não terão direito a propaganda no rádio e na televisão e não terão direito ao chamado fundo partidário. Ou seja, os partidos pequenininhos podem ficar fora do cenário. Tá certo, Yolando Lourenço, muito obrigada pela sua participação aqui nos Corredores do Poder. É sempre uma grande experiência contribuindo com a gente aqui. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Olha, a gente vai falar agora com o Vitor Ribeiro, repórter da Rádio Nacional, que está acompanhando os julgamentos hoje no Supremo Tribunal Federal e acompanhou, inclusive, né, Vitor, um encontro aí do presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, né? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite. Isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do Democrata, se reuniu mais cedo com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. De acordo com Rodrigo Maia, no encontro só se falou sobre a cerimônia marcada para o dia 5 de outubro, que vai dar início às comemorações dos 30 anos da Constituição Federal de 88. O objetivo é levantar todos os artigos da Constituição que ainda não foram regulamentados e fazer um esforço para começar, então, a votá-los aí a partir do mês de novembro para chegar aos 30 anos da Constituição com ela toda, se possível, já regulamentada. Mariana. Ô, Vitor, e você também acompanhou aí a questão de um julgamento referente à lei da ficha limpa, né? Isso mesmo. O julgamento recomeçou hoje, né, com o voto vista do ministro Luiz Fux. Os ministros avaliam aí se é possível aumentar o prazo de inelegibilidade nos casos de condenação por abuso de poder antes de 2010, que foi quando a lei da ficha limpa entrou em vigor. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes já tinham votado, eles chegaram à conclusão de que a lei da ficha limpa não deve se aplicar a esses casos. A gente perdeu o contato com o Vitor Ribeiro. Se for possível recuperar isso ainda hoje, a gente volta a falar com ele. Mas agora eu vou falar com Gisele Garcia, que já está aqui ao meu lado, porque foi Gisele que acompanhou hoje, né, Gisele, o anúncio de quem será o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer, né? Boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Pois é, o relator dessa denúncia vai ser o deputado Bonifácio de Andrada. Ele que na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer aqui na Câmara votou a favor do governo, votou pelo arquivamento dessa denúncia. O deputado, como relator, vai ter o papel de analisar a denúncia e fazer um relatório que pode ser a favor ou contrário ao prosseguimento dessa denúncia no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar um pouco da entrevista do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, quando ele justificou a escolha de Bonifácio de Andrada como relator. Eu confio muito na decência, na experiência, na inteligência do deputado Bonifácio de Andrada para tratar essa denúncia com a peculiaridade e com a especificidade que ela tem para fazer um bom trabalho, preservando, sobretudo, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual ele, inclusive, já foi presidente. Agora, Mariana, a Comissão de Constituição e Justiça está aguardando a apresentação da defesa do presidente Michel Temer e dos 2 ministros acusados também nessa denúncia. Assim que essa defesa chegar, então a comissão vai fazer a análise, vai votar o relatório e depois vai para o plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que quer votar até o dia 23 de outubro. Mas a gente sabe que ainda tem muitos passos a percorrer. A gente vai voltar com esse assunto ainda aqui muitas vezes. Obrigada, Gisele Garcia. Bom, eu vou falar agora da boa noite a Daniele Popov, na redação da TV Brasil, porque, Daniele, o FMI destacou o esforço aí da América Latina em combater a corrupção, né? Verdade, Mariana, boa noite. A América Latina vem priorizando cada vez mais a luta contra a corrupção. É, inclusive, pioneira em adotar uma convenção para combater a corrupção no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA. É isso que diz um relatório apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. No caso específico do Brasil, o artigo cita a recente investida contra a corrupção com a Operação Lava Jato. Para o FMI, a operação é reflexo de um judiciário mais eficiente, promotores independentes e dotados com um orçamento apropriado, além do apoio decisivo da mídia e sociedade. Além disso, segundo o FMI, vários países da região, como Argentina, Chile, Guatemala, Paraguai e Peru, estão atualizando seus quadros legais e jurídicos e seguem esse mesmo caminho de transparência. O texto cita também o Peru e a República Dominicana, que levaram adiante com rigor diversas acusações contra funcionários de alto escalão associados ao escândalo da Odebrecht. O FMI diz que uma barreira que frequentemente atrapalha o combate à corrupção é a oposição de grupos de interesse bem organizados no próprio seio do governo. O órgão diz ainda que a maior transparência é fundamental para reduzir a corrupção. Mariana. Daniele Popov, eu vou aproveitar que você ainda está por aí, porque você acompanhou agora à tarde um pronunciamento do presidente Michel Temer e ele comemorou o aumento do consumo relacionado à liberação do PIS/PASEP, né? Verdade. Michel Temer falou no final da tarde sobre a liberação do saque das contas do PIS/PASEP, que já foi anunciada pelo governo no final de agosto. Segundo o presidente, a medida vai aumentar o consumo, que já foi aquecido, segundo ele, com a liberação do saque das contas inativas do FGTS entre março e julho. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do Fundo de Garantia, nós vamos chegar a quase 60 bilhões de reais que foram injetados na economia neste período. Portanto, o nosso governo está ajudando, não é, a movimentar a economia. O presidente ainda anunciou a segunda queda da taxa de juros nos empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados ou pensionistas. A primeira queda ocorreu em março. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E a gente vai aos estúdios da Rádio Nacional agora falar com Jéssica Gonçalves, que é quem vai trazer notícias para a gente de uma operação da Polícia Federal hoje em Roraima, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Mariana. Pois é, os filhos do líder do governo no Senado, Romero Jucá, Rodrigo e Marina, e as filhas da prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, e ex-enteadas de Jucá, Luciana e Ana Paula, foram alvos nesta quarta-feira da Operação Anel de Giges, da Polícia Federal, lá em Roraima. O órgão pediu o indiciamento dos 4 por suposta participação em esquema de desvio de verbas públicas no estado. Eles eram donos da fazenda Recreio, que foi vendida por um preço maior do que o
do que valia para a construção do empreendimento Vila Jardim do Minha Casa Minha Vida em Boa Vista. O senador Romero Jucá chamou a ação da PF de retaliação e disse que ninguém vai intimidá-lo. Em nota, o parlamentar afirmou que repudia a ação da polícia e que nem ele e nem a família dele temem as investigações. Disse ainda que é investigado há mais de 14 anos e que nunca foi apresentada nenhuma prova, que todos os seus sigilos bancários, fiscais e contábeis foram quebrados e nada de errado foi descoberto. E acrescentou que vai tornar público todos os documentos que demonstrarão a inépcia da operação de hoje. Já a Prefeitura de Boa Vista informou que não está envolvida com a operação, mas confirmou que as filhas da prefeita estão sendo investigadas. Construtores responsáveis pela obra também foram indiciados. O superintendente regional da Caixa em Roraima, Severino Ribas, foi conduzido pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A suspeita é que os desvios causaram prejuízo total de 32 milhões de reais aos cofres públicos. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E a gente vai retomar o contato com o Vitor Ribeiro, que está acompanhando o julgamento sobre a lei da ficha limpa no Supremo Tribunal Federal agora. Oi, Vitor, você me ouve? Oi, Mariana. Bom, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. É o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam se é possível aí aumentar o prazo que deixa inelegível as pessoas que foram condenadas, os políticos condenados antes de 2010, que foi quando a lei da ficha limpa entrou em vigor. Que antes esse prazo era de 3 anos, com a lei da ficha limpa aumentou para 8. Então, o relator Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes entenderam que a lei da ficha limpa não se aplica a esses casos anteriores. Já o ministro Luiz Fux abriu divergência, ele entende que tornar um político inelegível não é exatamente uma punição, mas uma consequência da lei, e por isso isso seria possível. Bom, a decisão desse julgamento vai ter repercussão geral, ou seja, vai ser válida para todos os casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. Por enquanto, o placar está em 5-3 para que a lei tenha validade para os casos anteriores a 2010. A sessão foi suspensa pouco depois das 6 horas. Esse julgamento deve ser retomado na semana que vem, quando o Supremo Tribunal Federal vai fazer um esforço concentrado para julgar diversas ações exclusivamente relacionadas a crimes eleitorais. Ao vivo para o Corredores do Poder, Vitor Ribeiro. Obrigada, Vitor Ribeiro. E olha, no próximo bloco você vai saber tudo sobre as operações de segurança que aconteceram hoje no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jung, mas nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente à redação da TV Brasil falar com a Daniele Popov, porque, Dani, o MEC autorizou aí a criação de novos cursos superiores, são mais de 100, né? Isso mesmo, Mariana. O Ministério da Educação autorizou aí o funcionamento de 127 cursos superiores em instituições privadas. As portarias que autorizaram os cursos estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. São cursos na área de saúde, como farmácia, fisioterapia, radiologia e odontologia. Foram autorizados também cursos de ciências contábeis, em engenharia mecânica, veterinária, engenharia química, gestão ambiental, agronomia, pedagogia, redes de computadores e outros. As instituições autorizadas a implantar esses novos cursos estão nos estados da Bahia, Paraíba, no Rio Grande do Norte, Pará, Paraná, Maranhão, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Santa Catarina e Tocantins. Falando ainda de educação, só que agora sobre o Revalida, Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional tem mais informações. Pois é, Dani, os gabaritos preliminares da prova objetiva da primeira etapa do Revalida 2017 já estão disponíveis. São 2 gabaritos referentes aos cadernos de prova aplicados no último domingo. Eles podem ser acessados na página do Revalida no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O período para apresentar recursos ao gabarito preliminar será aberto a partir do dia 2 de outubro. O exame reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar aqui no Brasil e é voltado tanto para estrangeiros formados em medicina fora do Brasil, quanto para brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
A edição deste ano teve cerca de 7.400 inscritos, sendo 3.800 brasileiros. Médicos de 56 nacionalidades diferentes fizeram o exame. E o resultado da primeira etapa deve ser divulgado em novembro. Apenas os aprovados nessa fase poderão se inscrever para a segunda etapa, prevista para março de 2018. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu vou dar boa noite à Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque, Carol, você que vai trazer para a gente as informações sobre os primeiros estudos a respeito da privatização da Eletrobras, né? Sim, Mariana, boa noite para você. Bem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ele vai encaminhar formalmente ao Ministério de Minas e Energia a proposta de modelo para a privatização das distribuidoras do sistema Eletrobras nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima. Esses estudos foram concluídos no final de setembro e foram elaborados por consultorias e advogados contratados aí pelo BNDES. Depois que esses estudos chegarem ao Ministério de Minas e Energia, esse modelo, essa proposta de modelo vai para uma avaliação da Eletrobras e da Secretaria-Geral da Presidência da República, que cuida aí do programa de parcerias público-privadas. E aí vem uma série de etapas. Agora, o BNDES informou que enquanto essas etapas vão ocorrendo no Executivo, paralelamente vão ser realizadas audiências públicas nas capitais dos estados onde ficam essas sedes das distribuidoras de energia que vão ser privatizadas. E somente depois que o Tribunal de Contas da União aprovar esses estudos é que o BNDES vai publicar o edital de convocação do leilão. E a gente está falando de privatização, vamos então para o Rio de Janeiro, porque lá a Companhia de Água e Esgoto do Estado, né, vai ser vendida para ajudar aí a equilibrar as contas do Estado, mas quem tem mais informações é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Tem novidades sobre a venda da SEDAI? Boa noite, Carolina. Tem sim, hoje por 38 votos a 2, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu a aprovação final para a venda da SEDAI para o governo do estado conseguir novos empréstimos e também parcelar a dívida com a União. Com essa autorização da Assembleia, o governador Luiz Fernando Pezão já pode pedir esse empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais e dar à companhia como garantia de pagamento. O governador Luiz Fernando Pezão anunciou que na semana que vem vai lançar o edital de privatização da SEDAI e pretende vender a empresa até o fim da primeira quinzena do mês de outubro. 11 bancos já demonstraram interesse em comprar a SEDAI. Voltamos a Brasília, Mariana. Maurício, eu continuo falando com você porque hoje aconteceram diversas operações de segurança aí no Rio de Janeiro, inclusive parece uma apreensão bem grande de maconha, eles estavam atrás do traficante Rogério 157 também, né? Você tem mais detalhes sobre isso pra gente? Foi isso mesmo, Mariana. Boa noite. A polícia recebeu a informação que o Rogério 157 poderia estar no Complexo da Maré, onde tem uma facção aliada dele. A polícia, então, foi até esse Complexo da Maré, mas não conseguiu prender Rogério 157. Mas lá encontrou um depósito onde estava escondida 1 tonelada de maconha. A polícia também apreendeu no local 3 fuzis, uma pistola e prendeu uma pessoa que estava guardando essa tonelada de maconha. Na favela da Rocinha, hoje, finalmente, tivemos um dia de tranquilidade. Todas as escolas voltaram a funcionar e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi até a Rocinha para anunciar um investimento de 15 milhões de reais em programas sociais e também de reurbanização na favela da Rocinha. Hoje já começaram a retirar lixo da Rocinha e recuperar o sistema de iluminação. Mas Crivella também prometeu obras de infraestrutura, de saneamento e também um novo sistema de transportes na Rocinha. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Eu volto a falar com a Carolina Pimentel, lá na Agência Brasil, porque, Carolina, os Estados Unidos anunciaram que vão receber menos refugiados, né, no ano que vem? É isso, Mariana. Os Estados Unidos pretendem limitar a entrada de refugiados no país a 45 mil pessoas no ano que vem. Vai ser o menor número desde 1980. O governo do presidente Donald Trump justifica esse limite para garantir a segurança do povo americano. O Departamento de Estado enviou hoje ao Congresso o número máximo de refugiados que o governo vai admitir em 2018. Por regiões, os Estados Unidos vão aceitar o máximo de 1.500 refugiados
refugiados procedentes da América Latina e do Caribe. Da África poderão entrar até 19 mil refugiados, enquanto que do Oriente Médio e do Sul da Ásia será admitido o limite máximo de 17 mil. Em 2016, os norte-americanos admitiram cerca de 85 mil refugiados. E o então presidente Barack Obama estabeleceu para o período atual deste ano de 2017 o limite de 110 mil refugiados. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a Justiça espanhola autorizou o uso de força para impedir o referendo para a independência da Catalunha. As informações sobre isso com Henrique Bolk. O tribunal determinou que os locais públicos fiquem fechados, não podendo ser utilizados como espaço de votação. Além disso, todo material relacionado ao referendo poderá ser apreendido. Hoje, representantes do governo espanhol e de prefeituras catalãs se reuniram em caráter de urgência. Nas ruas de Barcelona, as manifestações a favor do referendo continuam. Até bombeiros aderiram. Estudantes decretaram 2 dias de greve e disseram que depois do direito ao voto, a luta será pela separação. O governo espanhol não admite a possibilidade de divisão do país e considera o referendo da Catalunha ilegal. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, ameaçou de prisão os prefeitos das cidades catalãs que mantiverem a consulta. Olha, a gente volta para uma última notícia rapidamente com a Carolina Pimentel, porque, Carol, a Procuradora-Geral da República falou hoje que a corrupção prejudica os direitos humanos, né? É isso mesmo, Mariana. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela participou de uma reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, foi a primeira vez que um chefe do Ministério Público Federal participou de uma reunião do Conselho. E nessa reunião, ela disse que a corrupção afeta principalmente os direitos humanos. Segundo ela, as investigações mostram que o dinheiro nesses casos de corrupção é desviado de políticas públicas, né, que servem para atender a população, são desviados da saúde, da educação, do transporte, então que prejudicam muito a população e os direitos humanos. É com você, Mariana. Tá ótimo. Obrigada, Carolina Pimentel. Uma boa noite para você, Carol. Para você também, uma ótima noite e até amanhã.